Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Miqueias capítulo 5, o segundo versículo. Esta profecia foi dada 700 anos antes do nascimento de Cristo. Ele diz: mas tu, Belém Efrata, pequena para estar entre as famílias de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel. E as suas saídas são desde o princípio, desde os dias da eternidade. E eu quero usar como título, pregando por alguns minutos nesta manhã, a anomalia do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra anomalia tem vários significados, mas basicamente quer dizer algo que é totalmente diferente. A palavra Senhor fala da aliança que Deus tem com o seu povo. O Senhor Jesus Cristo é, e você já me ouviu dizer inúmeras vezes, a nova aliança. Jesus, a palavra quer dizer Salvador. Graças a Deus que Ele é. Cristo quer dizer o Messias. O Messias, o Senhor Jesus Cristo, tudo junto é. Os teólogos dizem a ressurreição do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A anomalia do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, te agradecemos pela tua graça hoje. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a entregar esta palavra. E, Senhor, eu lhe peço por força hoje, para que eu possa dizer o que o Senhor me disse para dizer. Que o povo possa ouvir e entender. E eu lhe peço tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. O nascimento do nosso Senhor foi como nada parecido ou nenhum nascimento que o mundo já conheceu. Alguns dos seus detratores queriam dizer que o seu nascimento foi ilegítimo, quando o seu nascimento foi o único nascimento legítimo que já existiu. Deixa eu dizer isto de novo. O nascimento do Senhor Jesus Cristo, nascido sem pecado, da Virgem Maria, não através da capacidade do homem, mas pelo poder do Espírito Santo, foi e é o único nascimento legítimo que existiu e já existiu na história humana. A primeira menção, mesmo que não foi dito corretamente, mas a primeira menção do nascimento de Cristo, que foi a encarnação, Deus se tornando homem. A única coisa mais importante, além da cruz do Calvário, que já foi dada para a raça humana, Deus se tornando homem. Ele saiu da eternidade até o tempo. Ele saiu do eterno até a glória que Ele daria para a humanidade, que o aceitaria como Senhor e Salvador. A primeira menção disto, a encarnação, o nascimento de Cristo, foi para Deus quando Ele falou com Satanás. Foi no jardim do Éden, quando Adão e Eva perderam o seu caminho. E Satanás, ele falou com Satanás: a semente da mulher, glória a Deus, ferirá a sua cabeça, e você ferirá o seu calcanhar. Ferirá a cabeça de Satanás quer dizer que ele estava derrotado na cruz do Calvário. Glória a Deus, totalmente derrotado na cruz do Calvário, toda a prisão das trevas derrotado na cruz do Calvário.
O ferir do calcanhar é o sofrimento que Cristo passou na cruz do Calvário. Esta foi a primeira menção à semente da mulher. Pare e pense por um momento. A mulher não tem semente. Todo ser humano que já nasceu, com a exceção de Jesus, nasceu como resultado da semente do homem, não da semente de uma mulher. Então o que Deus quis dizer? Bem, uma mulher tinha uma semente. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Louvado seja Deus. E que semente, e que semente, e que semente, meu Senhor. Alguém tem que louvar a Deus nesse lugar. Que semente. Glória a Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o mais belo entre milhares, a estrela da manhã. Que semente. E Abraão, dos seus lombos e do ventre de Sara, viria aquele que seria um tipo de Cristo, nascido quando Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90 anos. Ele seria um tipo, Isaque, um tipo de Cristo. Foi Deus dizendo para os grandes patriarcas: através do teu povo. Era só Abraão e Sara e Isaque, só isto. Mas através do teu povo virá este Redentor. Aleluia. E então Jacó. Eu amo Jacó. Ele era tão imperfeito. Jacó. Nós estávamos na Jordânia, do outro lado do Rio Jordão de Israel. Nós chegamos ao Vale de Jaboque e eu perguntei para o guia, eu disse, eu acho que foi 20, 30, 40 de nós lá, eu disse: você poderia parar aqui no Vale de Jaboque? E ele disse: bem, sim, eu poderia parar, mas por quê? E eu disse: eu sei que não foi aqui onde a estrada atravessa este vale, né? É muito íngreme, mas aqui foi aonde Jacó lutou com Deus e disse: eu não lhe deixarei até que me abençoes. Aleluia, glória a Deus. Eu não lhe deixarei. A minha oração é a mesma ao Senhor: eu não lhe deixarei. Eu não me importa se seja meia-noite, eu vou continuar batendo naquela porta até que ela abra, porque Ele disse que eu irei abrir esta porta para todos que pedirem e receberem. Glória a Deus, eu não lhe deixarei ir até que me abençoes. E Deus disse: eu estou mudando o seu nome de Jacó para suplantador, o enganador. Que nome para dar para o menininho? Quer dizer, o enganador, suplantador. Chicanareira, o que é isso? Eu não sei, eu acabei de inventar. É uma chacanaria. Mas ela o nomeou Jacó, Jacob, em hebraico, Jacob. E Deus disse: eu vou mudar o seu nome de enganador para príncipe com Deus. Aleluia, aleluia. E ele vai para casa com uma perna arrastando, porque o Senhor o tocou e o aleijou. Mas melhor Jacó com uma perna aleijada do que uma língua mentirosa. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus,
Glória a Deus! Alguém neste lugar tem que louvar. Ele vai te mudar, Ele pode te mudar, Ele vai te mudar. Quando Jacó estava morrendo, e ele disse para José: traga todos os meus filhos, todos eles, junto com os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Traga-os aqui. Ele tinha 130 anos de idade. Aleluia. E ele começou a profetizar. E ele disse: eles já sabiam que este Redentor estava vindo pelo povo que dizia Israel, que viria dos lombos de Abraão e dos lombos de Jacó. Mas isto era tudo que eles sabiam. Mas o Espírito de Deus começou a falar para Jacó, e ele disse: de Judá, da tribo de Judá, não será tirado o cetro de Judá, e nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Meu Senhor, aleluia! O cetro não será tirado de Judá, nem o legislador de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele, eu não quero dizer, olha, não para Maomé, não para Buda, não para Confúcio, mas a ele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, se congregarão os povos. Isaías, 800 anos antes de Cristo, disse: uma virgem conceberá e trará um filho, e o chamarão Emanuel, Deus conosco. Imagina só, isto foi 800 anos antes de Cristo. Você pode imaginar a risada, a ridicularização. Você ouviu o que aquele profeta doido disse? Uma virgem conceberá? Uma virgem conceberá? Mas Isaías sabia. Ele sabia, porque Jesus disse para Isaías: ele viu os meus dias, e ele se alegrou e regozijou. Ele sabia que desta virgem nasceria o Filho do Deus vivo, não manchado com pecado. Eu, eles, todos nós, todo ser humano que já nasceu no pecado original. Esta é a razão porque você tem que nascer de novo. Mas Jesus não nasceu no pecado original. Não havia a mancha do pecado nele. Glória a Deus. E então Miqueias profetizou 700 anos antes de Cristo. Miqueias profetizou que esta criança nasceria em Belém. Belém, Efrata. 700 anos antes de Cristo. Isto é 3 vezes mais tempo do que os anos desta nação da América. Agora, eu quero que você pense em tudo isto. Maria e José
viveram em Nazaré. Eles não viveram em Belém. A razão... Bom, deixa eu voltar um pouco para trás. Como que Deus fez isto tudo? Eles viviam 80 milhas. 80 milhas não são nada agora, mas naquela época, especialmente, eles eram camponeses. Eles não tinham nada, carroças e cavalos. Eu não sei como que José levou para Belém. Só haviam duas maneiras de viajar naqueles dias, e era andando, uma mulher andando lado a lado em um cavalo ou em uma mula, ou sendo carregada em uma carroça. Só isto. Ela agora estava 9 meses grávida. Eu assisti a Gil, a mulher do Gabriel, quando ela estava grávida com a Sam, e depois com a Hebe, e depois com a Cici. E eu não queria que ela nem mesmo andasse um pouco mais rápido. Quando Doni nasceu, 62 anos atrás, eu não acho que eu era velho bastante para entender a beleza e a maravilha do nascimento, como eu tenho um pouco mais de entendimento agora. Mas eles eram camponeses. Camponeses, eles não eram ricos. E deixa eu te dizer por que em um momento. Você vê alguns 6 meses antes, na verdade, João Batista foi concebido quando Elizabeth e Zacarias passaram a idade de ter filhos, e ele desistiu. Você não vê isso no texto, mas o grego diz que eles desistiram de pedir, Zacarias e Elizabeth, por um filho, porque ela era muito velha e ele também era velho. Mas quando Zacarias, no mês de julho, no curso de Obed, que era o seu sacerdócio lá, que ia para o templo e oferecia incenso, ele ficava por 2 semanas lá, e depois voltava para casa e voltava de novo o ano seguinte para a mesma coisa. E centenas de outros sacerdotes faziam isto. E nesse dia foi em julho. Ele foi para oferecer incenso, e de repente, diante do altar do incenso, estava o anjo Gabriel. Meu Senhor, aleluia, aleluia, glória, glória, glória. Olha, o assustou Zacarias até a morte. E o anjo lhe disse: as suas orações foram ouvidas. Oh, glória, 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 glória. Ele escuta a sua oração, Ele escuta as suas orações, Ele escuta as suas orações. E os nossos problemas são que nós desistimos e paramos de pedir. Nós paramos porque Ele não responde imediatamente. Pedi, pedi e recebereis. Busquei, busquei e achareis. Batei, batei e abrir-se-vos-á. E Zacarias ficou assustado. Bem, você também não ficaria? E Zacarias não acreditou. Ele não creu o que o anjo lhes disse. E olha, Elizabeth vai ter um menino.
E a razão que o seu nascimento foi anunciado pelo anjo Gabriel é porque esse seria aquele que apresentaria Jesus Cristo. Ele seria aquele que diz: eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Em julho. E então deixa eu acertar aqui na minha mente. Em abril, eu creio que foi em abril. Abril. Ele nasceu, João Batista, porque o anjo lhes disse: coloque o nome dele João. João. E 9 meses depois de abril, no mês de outubro, não, desculpa, de janeiro até outubro, eu vou acertar aqui em um momento. Em outubro, Jesus nasceu. Você pode dizer: não, você errou tudo, ele nasceu dia 25 de dezembro. Não, não foi. Ele não nasceu dia 25 de dezembro. Eu não tenho certeza, mas provavelmente nasceu em outubro. Eu não vou entrar em detalhes, tudo isso deixa para lá. E quando Jesus foi concebido, o anjo Gabriel apareceu para ela. Ela provavelmente tinha 16 ou 17 anos de idade. Ela estava noiva com José, e era o mesmo do que casados. Mas o anjo lhe disse: este santo que nascerá de ti será chamado Filho de Deus, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você conhece a história. José, quando ela lhe disse: eu estou grávida, foi pelo Espírito Santo. Agora, como que isso foi feito? Foi feito da mesma maneira como quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Você entende? Haja gravidez, haja concepção, e houve concepção. Tira esse pensamento sujo da sua mente que Hollywood produziu, de uma sujeira dizendo que Jesus, ou seja o que for, foi o Espírito Santo que declarou e falou a palavra, e ela engravidou. Glória a Deus. Glória a Deus. E José estava prestes a abandoná-la, querendo dizer, cancelar o noivado. Quando ele teve um sonho, o Senhor disse: não, E o filho que nascerá será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. E 9 meses mais tarde, Jesus nasceu. Agora, como eu disse, eles eram camponeses. Por que que o Senhor, que podia fazer qualquer coisa, Ele criou os céus, os milhares e milhares de planetas, Ele que criou. E para ter, como que ela chegou até Belém? Ou foi em uma carroça, ou lado a lado em uma mula ou um cavalo. Ela tinha que, com certeza ela tinha que ir numa carroça. Isso, pense no desconforto disto tudo. Como eu disse, isso seria difícil para qualquer um o tempo todo, mas 80 milhas. Mas agora ela estava 9 meses grávida. Mas o Espírito Santo falou através de Miqueias que
este bebê nasceria em Belém. Agora, como que tudo isso aconteceu? Por que que José esperou até agora? Eu vou dizer por quê. Alguns meses antes, César, em Roma, não sabia nada sobre o que estamos falando. É claro que ele sabia, mas Deus usou isto, o que Ele deseja usar, não importa o que é. Alguém disse assim: mas sabe, o Trump não conhecia Jesus, não sabia disso, não sabia daquilo, mas Deus ainda pode usar todo aquele que Ele desejar usar. Glória a Deus. Então como que eles poderiam? Por quê? Belém, que era o condado daquela tribo, e os dois, José e Maria, eram da tribo de Judá. Então César, ele ficou nervoso com Herodes, porque Herodes havia desobedecido a ele um comando que César havia dado. Então ele disse assim: eu vou te mostrar, e eu exijo imposto sobre todas as pessoas em Israel, e eles vão ter que ir para o seu condado para pagar esse imposto, e se eles não forem, você vai morrer. Então, quando Herodes passou aquela lei, você vai pagar o imposto, e disse para toda a nação de Israel: ou vocês morrerão. E 700 anos antes, Deus sabia, é claro que Ele sabia, e Ele sabia que Ele ia para César, iria para Herodes, e eles tinham que ir para Belém para cumprir a profecia. Será que José e Maria leram isto no livro de Miqueias? Eu não tenho ideia alguma, eu não sei. Mas quando eles chegaram lá, como você sabe, não havia espaço. Como a Tara cantou nesta manhã, não havia espaço. Tristemente, não há espaço para Jesus Cristo na maioria dos corações deste mundo hoje. Não há espaço. E o gerente daquela estalagem disse: tudo que eu tenho é estrebaria. E era lá céu aberto, onde cavalos e vacas e ovelhas estavam. A hospedaria estava lotada e todos vieram em carros com cavalos e mulas e um camelo talvez, e é o que estava neste lugar. Cheirava ruim, fedia, vamos dizer assim. Por que que Deus queria que o filho dele nascesse em tal condição? Por que que ele queria que ele fosse um camponês? Você vê, eles eram da tribo de Judá. José voltou para Davi, porque foi para Davi que Deus falou que através de sua família o Redentor viria. José voltava desde Salomão, e Maria voltava para Davi através de Natã. E por que que Deus queria que eles fossem camponeses? Eles não tinham nada. Eles tinham que ir para Belém. Ele teria o filho dele nascido em uma estalagem. Por quê? Tudo que Deus faz não é por acidente. Nada acontece por acidente. Sempre tem um propósito por trás daquilo. E a razão por que Deus fez isso foi porque, se Ele tivesse feito da maneira que nós pensamos que tinha que ser feito, então Jesus viria para este mundo em uma grande
carruagem com milhares de anjos e todo o brilho e toda a glória, Ele encobriria tudo que o mundo tem. Por que Ele não fez isso? Ele poderia ter feito, mas Ele não fez porque não seria a coisa certa de fazer. O problema do homem é o orgulho. E o Senhor teve o seu Filho vir como Ele veio para lidar com o problema do orgulho. Existem milhares de pessoas na cidade de Baton Rouge que eles assistem o programa na televisão e escutam na rádio e são abençoados, mas eles não vêm para essa igreja. Por quê? Porque o orgulho. O que as pessoas vão dizer se eles souberem que eu fui para aquela igreja? Deixa eu falar para cada um de vocês que vem para cá. Quando você estiver diante de Deus, você vai agradecer a Deus 1 milhão de vezes, porque você não se importou com o que as pessoas dizem. Um conhecido meu, amigo meu, algumas semanas atrás, um homem estava no culto. Se eu falar o nome dele, todo mundo vai conhecer. Ele estava saindo e ele perguntou para ele, e ele disse: que igreja você frequenta? Bem, ele perguntou: o que você faz? Ele disse: eu sou um médico. Então ele perguntou: que igreja você vai? Ele falou: aqui. Ele disse: você vem para esta igreja? Seu tolo ignorante, sua cabeça de repolho, seu estúpido. Ele disse: sim. O orgulho. O que as pessoas vão pensar? Quem se importa o que as pessoas vão pensar? Agora, quando Jesus nasceu, os anjos apareceram para alguns pastores e começaram a cantar. Vamos mudar. Agora eles cantaram melhor do que eu, mas eu fiz muito bem, não é? Eles apareceram para pastores. Mas qual é o problema com isto? Os pastores naquela época, naquele sistema, era o cargo mais baixo. Eles eram enxergados como ninguém. Mas os anjos não apareceram para os líderes religiosos de Israel. Nunca apareceram para eles, mas apareceu para alguns pastorzinhos. Aleluia! E disse: glória nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus. E os anjos disseram: ide para Belém, e vocês o verão. E eles foram. Por que Deus te mostrou os anjos para os pastores e não apareceu para os líderes religiosos de Israel? Porque eles não iriam crer de qualquer maneira. Mas deixa eu falar, aqueles pastores, quando viram, começaram a louvar. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. E por último, um homem foi diante de Herodes e se dobrou. Ele disse: majestade, existem alguns homens. Nós dizemos que eram 3, mas a Bíblia não diz 3, mas provavelmente eram 3, porque os presentes foram ouro, frankincenso e mirra. Eles estão aqui para te ver.
Ele disse: quem? Os 3 sábios lá do Oriente. De onde eles são? Olha, mais de 1000 milhas de distância. O que eles querem? Eu não sei, eles não me disseram. Eles disseram que vão dizer para você. Traga-os para cá então. E Herodes era um dos homens mais malignos do mundo. E aqueles, se foram 3 sábios que apareceram, os 3 magos disseram assim: estávamos estudando as profecias de Daniel. Isso não é o que a Escritura diz, que eles disseram, mas provavelmente foi o que eles disseram. E nós vimos uma estrela que mostra que quando uma pessoa nasce, este é o rei dos judeus. Aonde está ele para podermos ir adorá-lo? Um dos homens disse que quando ele disse ele nasceria, Miqueias disse em Belém. E o rei disse: bem, venha me ver depois que você viu vê-lo, porque ele queria matá-lo. Agora escute isto. Eis esses 3 homens, multimilionários. Eles viajaram mais de 1000 milhas. Pense nisto. Mais de 1000 milhas. E quando eles saíram para fora, eles viram a estrela no Oriente. E aquela estrela deveria estar bem baixa. E eles a seguiram agora por mais de 1000 milhas. Uma estrela. Eu acho que era bem brilhante também. E eles a seguiram até Nazaré. Pense nisto. E quando parou diante deles, a casa de José, Jesus agora tinha 2 anos de idade. E parou em cima da casa de José. E aquela casa era bem humilde. Como eu disse, eles eram camponeses. E eles bateram naquela porta e José abriu a porta. Provavelmente, como os menininhos são muito inquisitivos. Olha, não tão inquisitivos como as meninas, mas bem inquisitivos, E sem dúvidas, Jesus, quando José foi para a porta para abrir, para ver quem estava lá, provavelmente Jesus correu e estava do lado dele. E lá estavam esses 3 homens. Eles estavam vestidos em túnicas finas, mais caras que o homem pode comprar. Como eu disse, eram multimilionários. E eis José lá. E disseram: viemos uma jornada muito longa. Seguimos a estrela desde a Babilônia. E essa estrela parou aqui em cima da sua casa. Eu quero que essa estrela pare na minha casa também. Aleluia. Aleluia. E nós viemos para adorá-lo. E Jesus estando de pé lá, provavelmente desse tamanho, aqueles homens se dobraram diante daquele menino e se ajoelharam e começaram a adorá-lo. Aqueles homens estão na glória hoje, e eu quero falar com eles quando eu chegar lá. Glória a Deus. E eles entregaram os presentes: ouro, incenso e mirra. E foram embora regozijando. Tinha valido aquela viagem. Tinha valido aquela viagem. Tinha valido a pena a viagem. 1000 vezes mais, seja o que for que você tiver que fazer para vir para Ele, vale a pena a viagem.
Vamos baixar nossas cabeças agora. Pai Celestial, nós te amamos hoje e te agradecemos. E nós te damos todo o louvor e glória por ter enviado seu unigênito Filho a este mundo, para que ele nascesse em uma manjedoura. E ele veio para que tivéssemos vida. Agora é isso que eu vou fazer. Eu não vou pedir que você levante a sua mão, mas eu vou orar o que eu digo que é a oração do pecador. Para você e para você pela televisão, rádio, internet, satélite, em todo o mundo. Milhões já aceitaram este Cristo como esses 3 magos aceitaram. Eles realmente eram sábios. E o que você vai fazer? O que você irá fazer? Eu vou orar. Eu já orei com milhões de pessoas e agora eu vou orar com você. E eu quero que cada um aqui ore comigo. E se existe qualquer um aqui que não é salvo, Jesus entrará na sua casa, você na televisão, na rádio, aonde no mundo você estiver. Ele virá no seu coração. Eu quero que você repita após mim. Agora vamos ficar de pé, por favor? E vamos dizer de todo o nosso coração: querido Deus do céu, querido Deus do céu, eu venho a Ti, eu venho a Ti, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Diga comigo em voz alta: me perdoe os meus pecados, Perdoe os meus pecados, a maneira que eu vivi, a maneira que eu vivi, as coisas que eu fiz. as coisas que eu fiz. Por favor, me Por perdoe favor, me e perdoe limpe-me e limpe-me com o teu sangue precioso com o teu sangue de precioso toda injustiça. de toda injustiça. Com a minha boca, Com a minha boca, agora, eu eu confesso confesso o Senhor o Jesus. Senhor Jesus. E em meu coração, Em meu coração, eu creio eu creio que Deus ressuscitou a Jesus que Deus ressuscitou a dentre os Jesus mortos. dentre os mortos, e Ele está vivo. e Ele está vivo. Neste momento, Neste momento, nesse dia de Natal, neste dia de Natal, eu aceito a Jesus Cristo eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma. como Salvador da minha alma, E eu faço e dele eu faço dele o Senhor da minha o vida. Senhor da minha E de vida, acordo com a sua palavra, e de acordo com a sua que não palavra, pode mentir, que não pode mentir, eu estou eu lavado, estou lavada, eu estou limpa, eu estou eu estou perdoado, perdoada, eu sou salvo. eu sou Oh, salva. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, well, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus came into my heart, came into my soul. Used to be oh so sad, now I'm free and glad. Jesus got a Volte quarta-feira à noite, Deus te abençoe. Feliz Natal. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.